Você Tá quer com ficar? sombra, né? Pessoal, bom dia. Ela vai ficar virada pra gente, com certeza. Tá, não, eu só tô movimentando aqui agora porque o pessoal vai vir usar o desensilador, tá? Então vai fazer um barulhinho, então nesse momento aqui eu não vou ficar falando muito. Eu vou deixar mostrando aqui para vocês verem, tá? Daí depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Por enquanto, só assistam aí, tá? Beleza. Beleza. É, eu não consigo virar. Deixa eu ver aqui. Assim fica melhor, dá pra gente ver reto. Eu não sei para os outros, Ah, o agora outro aqui. pessoal, vocês Pronto. estão conseguindo ver? Aí, eu virei a câmera aqui, vai ficar melhor para vocês enxergarem. Pessoal, esse equipamento que vocês vão ver trabalhando aqui agora, eu vou falando aqui enquanto eles manobram ali, tá? Talvez alguns de vocês já viram, já trabalharam, né? Quem se formou aqui há um tempo, talvez vocês já tiveram acesso. É um desensilador, tá? Ele é usado para descarregar silo, ou seja, para pegar a silagem dentro do silo e ele tem um vagãozinho ali, tá? Depois, com mais calma lá na frente, depois que o pessoal usar, eu vou lá mais de perto e mostro para vocês como que ele funciona, tá? Mas ele consegue puxar, digamos assim, a silagem direto do silo, jogar ali para dentro daquele vagãozinho que ele tem, e ali dentro ele, depois, né, você pode ir com ele e depositar direto no coxo para os animais consumirem, tá? Ele é um equipamento bem voltado para quem trabalha com silo trincheira ou silo bunker, tá? Que é um silo que são aqueles silos que têm as paredes laterais. Eu vou mudar de posição aqui para vocês enxergarem melhor. Ele é bem voltado para quem trabalha com silo bunker ou silo trincheira, né? Que tem aquele painel, tá bom? Mas dá para usar também no silo superfície, como é o caso desse aqui, tá? A gente vai falar depois sobre esses tipos de silo aqui também. Então ele tem uma rosca ali no fundo que vocês vão ver, ela vai começar a girar e vai puxar, tá? Vai puxar a silagem para dentro ali daquele vagãozinho. Bem melhor que garfo, hein? Uma das principais vantagens, tá, pessoal? Além do fato óbvio de não ter que fazer isso na mão, né, digamos assim, uma das vantagens principais é ele tirar a silagem do painel do silo de forma bem uniforme, né? A ideia é que evite um pouco que entre ar depois, né? Depois que a gente Essa tira, calça é porque ele, outra? ele tira uma Essa calça é fatia do outra? painel, tá bom?
Oi, fala, pode falar aí quem ia comentar. Pá, cadê o secador? Oi? Não tô ouvindo. É melhor passar lá. Tô achando que o microfone tá ligado, professor. Dela. Ai, perdão, gente. Desculpa. Eu tô na casa da minha mãe, gente. O pessoal aqui tá indo trabalhar. Desculpa. Ok. Tá fazendo bastante barulho aqui, daí eu não consigo ouvir vocês, tá, pessoal? Deixa só a hora que acabar aqui o trator, daí vocês podem fazer as perguntas de vocês. Por enquanto vai ser meio difícil de eu conseguir escutar. Adalto, por ali, aluno. Adalto, dando aula pro povo aqui. Aproveitar que o pessoal vai tirar, aí depois da hora que subir eu continuo dando aula aqui na fila. Ficar mais perto aqui pra vocês verem ali. Aí o pessoal já aproveita e coloca o farelo, né, que o gado vai comer, milho, soja, né? Já coloca dentro do vagão ali e ele vai misturar, tá? Vou ver se vocês conseguem enxergar aqui.
Pessoal, vou falar aqui mais um pouco, tá? Esse equipamento, como vocês estão percebendo aí, como ele é, digamos assim, mais adaptado, né, para uso em silo trincheiro, silo bunker, ele acaba tendo uma eficiência, digamos, de uso aqui na retirada da silagem do silo menor, né, quando o silo é do tipo superfície, como vocês estão vendo. Como o painel do silo é pequeno, é baixinho, né, é meio ruim de retirar, digamos assim, às vezes, né, ou quase sempre, o pessoal acaba tendo que completar a quantidade, né, de silagem com a mão, né, porque a eficiência dele de tirar nesse tipo de silo é um pouquinho menor. Ele é mais adaptado. Aqui a gente tem, vocês não vão enxergar aí muito bem, esse primeiro silo que está aqui bem na minha frente aqui, ó, esse aqui, ele é um silo trincheira, tá? Então ele é um silo que tem as paredes laterais aqui, foi colocado material e coberto, tá? Então, no silo trincheira, a retirada da silagem é mais facilitada com esse tipo de implemento, tá? Ele traz outros benefícios, certo? Além aqui da retirada. Então, vocês estão vendo lá mais um pouquinho à frente. Aqui na escola, né, os silos são feitos bem próximos do local de fornecimento, que é uma vantagem muito grande, né? Porque diminui um pouquinho o uso de mão de obra, deixa o processo mais barato, porque a silagem está bem próxima de onde os animais vão consumir, né? E vocês podem observar que as vacas já estão ali olhando, né, esperando chegar, porque elas já estão acostumadas com isso. Elas vão para a ordenha, é, saem da ordenha, e quando elas saem da ordenha, elas já vão consumir a silagem. Então, o fornecimento é uma vantagem muito grande. E como esse vagãozinho, né? Como esse equipamento tem esse vagãozinho, então acaba que você já consegue. E ele tem um misturador, vocês estão vendo lá, eu vou subir aqui para vocês verem lá por dentro. Então, como ele tem um misturador, facilita já na mistura do concentrado que vai dar para os animais e no transporte até o local de uso pelas vacas, nesse caso aqui, tá? Tem alguns, né? Esse daqui não tem, mas tem alguns desses vagões que ele já tem uma balança, né? Então você sabe exatamente quanto que está colocando de material. Então, por exemplo, eu preciso de 300 quilos de silagem. Ele vai carregando, carregando e ele vai apitar quando der aquela quantidade. Igual aos vagões, né, forrageiros que tem em confinamento, por exemplo. E aquela saída ali, ó, que vocês estão vendo, onde estou apontando o dedo aqui, aquela saidinha ali, ó, certo? É onde vai descarregar lá no silo esse material, tá? Então, aqui na escola, o pessoal enche, né? Enche o vagão, já o suficiente que dê para os 2 tratos que vai dar para as vacas no dia, que é depois da ordenha da manhã e depois da ordenha no período da tarde. Tá?
Edmilson, deixa que eu fecho. Eu vou usar aqui agora que eu vou continuar dando uma aula aqui, daí depois eu fecho. Não, pode deixar aqui. Pode deixar, eu fecho. Tá. Beleza. Eu vou dar uma aula pro povo aqui, daí eu já aproveito aqui. Obrigado. Depois eu fecho aqui. Estão ouvindo aí, pessoal? Sim, dá pra ouvir. Beleza. Sim, professor. Show. Deixa eu virar a câmera aqui só um segundo. Aqui fica um pouco sombreado, tá, pessoal? Aí, vamos ver aí como é que vai ficar a luz aí para vocês. Aqui na tela do celular é horrível de ver. Eu preciso que vocês me falem aí. Vocês conseguem enxergar o silo ali numa boa? E aí? Professor, eu não sei se é só pra mim, mas o vídeo ele tá vertical. Aí eu tentei colocar aqui, mas não sei se o pessoal tá vendo pelo celular, talvez seja melhor pra eles. É. Ah, ele não tá virado, não? Peraí. Tá não. Deixa eu ver aqui. E agora? Também não? É, agora ele virou, mas você ficou esticado. Então tá. Então acho que vai ter que ser vertical mesmo. Coloca vertical mesmo, dá nada não. Mas antes vocês estavam vendo que jeito? Ele em pé? É, ele tá em pé e eu tô vendo você torto. Você tá virado pra direita. Pra esquerda, no caso. Ah, porque aqui aparece. Ah, tá. Mas se vocês colocarem o celular de vocês deitados, ele não aparece a imagem certinha, não? Eu acho que se o pessoal Não, travar com o celular e virar, dá pra ver certinho. não. Quando vira a imagem também. Você Tá, mas continua virado para a do jeito, direita. tá, do jeito que tá agora, vocês estão vendo a minha imagem bem, aí ou fica ruim? Ou eu coloco o celular em pé? Não, dá pra ver assim. Coloque o seu pé, por favor. Para quem tá no celular é melhor. Ah, então deixa o pessoal em pé, vai. É porque em pé a amplitude é menor, né? Mas espera aí. Deixa eu virar aqui, tá? Só um segundo. Pessoal, é assim mesmo, tá? Quando vai fazer o trem meio... Tem que ir testando. Eu vou mudar pro celular então, Rafael. Eu vou sair rapidinho que eu já vou mudar pro celular. Assim, galera? Aí tá melhor. Agora eu tô vendo também. Não pode deixar. Tô vendo. Tá bem melhor. Tá, só que aí vocês vão ver pouco, né? Porque o silo é largo. Vou tentar pôr numa posição aqui que fica melhor. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Bom dia. Professor, Aguenta depois aí, que... não falem nada agora não, que eu não vou ouvir. Só um segundinho. Pessoal, vocês conseguem ver o silo ali atrás? Não tá muito pequeno, não? Eu consigo ver aqui. Ou muito escuro?
Pra mim tá de boa. Tem vezes que fica meio que embaçado, mas geralmente fica bom. Eu acho que daqui uns minutinhos vai ficar melhor, porque o sol já tá quase saindo aqui de trás das árvores. Mas vamos tocando aí por enquanto. Pessoal, então, a gente vai falar um pouco sobre silagem, tá? Produção de silagem. Um pouquinho aí. Tô achando que eu vou pôr mais perto aqui. E do lado de cá. Beleza, pessoal, vamos lá. Vocês conseguem me ver aí, né? Só que eu acho que eu vou ficar tampando muito o silo. Vocês conseguem ver o silo assim ou ficou mais escuro do que estava antes? Pra mim, mais escuro. Pra mim também. Piorou, né? Que bosta. Melhorou? Melhorou um pouco, né? Só tá meio de lado, tá? Depois a gente vai mudando. Beleza. Beleza. Vou sentar aqui que daí eu não tampo ali pra você. Pessoal, então, para quem chegou aí um pouquinho depois, bom dia. A ideia de hoje é a gente fazer uma discussão sobre a produção de silagem, como a gente precisa fazer também uma simulação de prática, né, que envolve esse conteúdo de ensilagem. Eu resolvi testar aí com vocês e ver se a gente conseguia fazer essa discussão direto aqui no silo, um dos silos da escola. A silagem começou a ser usada aqui no campus nesses dias agora, na semana passada. Então, como já houve, né, a abertura do silo, de um dos silos, eu resolvi fazer essa discussão direto aqui, tá bom? Para quem chegou aí um pouquinho depois, eu peço que vocês não usem o chat, tá? Porque eu não vou conseguir ficar acompanhando aqui do chat. Aí, quando vocês quiserem, abram o microfone aí e falem, que daí a gente pode ir trocando ideia, tá? Vocês viram aí no começo, né? Porque quando a gente iniciou, o horário que a gente iniciou é o horário mais ou menos que o pessoal tira a silagem aqui do silo para poder colocar para as vacas consumirem. Então, a gente ficou aí esses primeiros minutos. O equipamento que vocês viram, muitos de vocês já devem conhecer, é o desensilador, tá? Então, é um equipamento para tirar a silagem de dentro do silo, certo? A gente discute sobre ele um pouquinho mais para frente. Primeiro, vamos falar de forma geral sobre ensilagem, né? A ensilagem é uma das técnicas de conservação de alimento, né? Hoje em dia a gente usa mais esse termo conservação de alimentos, né? Porque, na verdade, a gente costuma tratar de silagem como apenas lembrando da silagem de planta inteira, que é isso que vocês estão vendo aí no fundo, né? Uma silagem de planta de milho, por exemplo. Mas hoje em dia existem também outros tipos de silagem, né? Então, além da silagem de milho, silagem de sorgo, de cana, de capim-elefante, de capiaçu, né? Existem também outros tipos de silagem, como, por exemplo, a silagem de grão úmido ou silagem de grão reidratado, reconstituído, né? E isso não é uma forragem, certo? É um grão, é um alimento concentrado que está sendo ensilado. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado aí. Então, a ensilagem é uma técnica de conservação de alimento, tá? Na semana passada, vocês receberam materiais sobre a técnica de fenação, né? Que é a técnica de conservação mais, vamos dizer assim, primitiva, né? Mais simples do ponto de vista técnico, né? A técnica mais simples que existe, porque ela conserva os alimentos
por meio de desidratação, de secagem. Então, a fenação, sem dúvidas, né, é a técnica mais simples do ponto de vista de princípio de conservação. A ensilagem já é uma técnica, digamos assim, um pouco mais complexa no que diz respeito ao princípio de conservação. Enquanto na fenação o princípio é só desidratar, secar, né? Então, lá na fenação, vocês devem se lembrar que vocês devem ter estudado a respeito, né? Vocês devem ter percebido que a gente precisa de plantas lá na fenação que sequem rápido, que desidratem rápido. E a gente precisa adotar processos ou procedimentos no meio, né, ou entre o processo inteiro de fenação, que estimulem a desidratação. Então, a gente pega plantas de colmos finos, uma planta de porte baixo, de folha estreita, né, para que essa planta seque rápido, tá? Durante o processo de fenação, a gente corta o material quando ele está no máximo, né, a máxima relação folha-colmo, porque a folha seca mais rápido do que o colmo, né? A gente usa uns ancinhos para fazer o espalhamento, não é isso, da forragem lá no solo. Isso facilita a circulação de ar e faz com que a perda de água seja mais rápida. Então, durante o processo de fenação, tem alguns cuidados que a gente toma para que a desidratação seja o mais rápida possível. Na ensilagem, o processo já é um pouquinho mais complexo, porque a conservação passa por um processo bioquímico, digamos assim, né? Então, a conservação se dá porque acontecem fermentações, né, em meio anaeróbio, né, na ausência de oxigênio, e a principal dessas fermentações é a fermentação lática, né? Então, acontece a produção de ácido lático. Então, durante o processo de ensilagem, a gente precisa ter uma série de cuidados, muitos cuidados, né, que estão relacionados a esse princípio de conservação. Então, pensando já de forma direta, né, ou bem rápida, tá? Se a gente pegar fermentação anaeróbia, lática, esses três pontos aqui desse princípio, a gente já consegue discutir aqui um dia inteiro sobre a ensilagem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, né, o ambiente em que vai ser realizada essa em que vai acontecer essa fermentação, ele tem que estar anaeróbio, ou seja, ele tem que estar na ausência de oxigênio, não pode ter oxigênio ou ar, né, dentro do silo. Então, isso já nos leva a pensar no seguinte: quando eu estou colhendo o material no campo, quando eu estou triturando as partículas, quando eu estou trazendo o material do campo para dentro do silo, isso tudo tem que ser muito rápido, isso tudo tem que ser calculado, né? Eu consigo colher quanto de forragem lá no campo, né, para encher um silo desse daqui, certo? O tamanho da partícula, né, não pode ser uma partícula enorme, porque na hora de compactar aqui dentro do silo, esse material tem mais dificuldade na compactação, tem mais dificuldade em compactar, então tem que ser uma partícula pequena, 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, tá? Não pode ser uma partícula muito pequena também, porque lá na hora no campo que está colhendo, seja num tarupe de linha simples, seja numa colhedora automotriz, partículas muito pequenas costumam, né, derivar mais no ar, e isso pode aumentar as perdas também no processo, né? Quando a gente chega aqui no silo com o material antes, né, quando a gente está fechando o silo, tem que ter o trator ali para fazer a compactação, né? Então, à medida que o material vai chegando do campo, vai descarregando dentro do silo, tem que ter trator suficiente para ficar compactando, com peso suficiente, né? A gente costuma brincar que a compactação ela tem que ser o tempo inteiro. Então, eu fiquei colhendo lá no silo durante 8 horas, o trator vai ficar compactando aqui durante 8, 10, 12 horas, né? O tempo de compactação tem que ser, inclusive, maior às vezes do que o tempo de colheita, tá? Então, tudo isso, tá? E para fechar o pacote, né, a gente tem que ter um silo que tenha uma possibilidade boa ou adequada da gente colocar uma lona de qualidade, né? De usar hoje em dia, como eu já passei para vocês assistirem alguns materiais durante esse período aí de pandemia, colocar um filme plástico, né, a barreira de oxigênio, colocar uma rede de proteção.
Tudo isso tem como objetivo evitar que fique ar dentro do silo. A gente não consegue evitar 100%, tá, pessoal? É óbvio. Mas tentar evitar ao máximo, porque lá no princípio de conservação, a gente sabe que tem que ser uma fermentação anaeróbia. A fermentação acontece na ausência de oxigênio. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é fermentação lática, né? Quando a gente pega esses dois termos, vocês já devem ter estudado bastante aí na bioquímica, né? A fermentação é um processo de uso, não é isso? Uso de carboidratos por micro-organismos. Nesse caso nosso aqui, bactéria produtoras de ácido lático, ou bactérias acidoláticas, né? BAL, bactérias acidoláticas. Essas bactérias usam, né, o carboidrato que está ali no meio em que elas estão para se manter vivas e para multiplicar ou se reproduzir, digamos assim. Então, o meio, certo? Ou seja, o silo ali dentro tem que ter carboidrato passível de fermentação, tá? Qualquer carboidrato que vire, né, ou que seja quebrado e vire glicose, por exemplo, ele pode ser metabolizado pela via de fermentação lática. Tem outras vias fermentativas também, né, como a fermentação acética, por exemplo, a fermentação propiônica, a fermentação butírica, que é ruim, certo? E a fermentação alcoólica, tá? Então, a fermentação alcoólica acontece também, ela não é muito vantajosa dentro do processo. Então, essas informações que eu passei para vocês nos levam a pensar num outro ponto. Qual é a planta que a gente vai ensilar, né? Essa planta que eu vou usar para ensilagem, ela tem carboidrato passível de fermentação? Ela vai conseguir levar para dentro do silo muito carboidrato que vai virar glicose, que vai ser fermentado para que aconteça fermentação, fermentação lática? Então, por que a gente usa o milho como planta padrão para ensilagem? E o sorgo também, o sorgo forrageiro, né? O sorgo forrageiro ou silageiro. Porque essas duas culturas, elas têm praticamente tudo que a gente precisa para um processo adequado de fermentação lática dentro do silo. Essas plantas têm um teor de amido, né, um teor de carboidratos muito, muito alto. O que é o muito alto? Acima de 15%, né? Elas chegam numa porcentagem de matéria seca, né, que é uma relação de umidade. Vocês já estudaram, já aprenderam isso aí nas disciplinas relacionadas à nutrição animal, bromatologia, né? Elas chegam com a porcentagem de matéria seca próxima a 30% no ponto de colheita. 30%, 32%, 35%. E são plantas que são de fácil cultivo, são plantas que têm pacotes tecnológicos interessantes para o produtor, além de serem plantas que vão levar para dentro do silo bastante carboidrato passivo de fermentação. Só que não adianta eu escolher bem a planta e colher essa planta, por exemplo, no ponto errado, né? Eu preciso colher a planta quando ela chega no máximo, né? No máximo de características favoráveis para o processo, né? Quais são essas características? As duas principais são porcentagem de matéria seca e teor de carboidratos solúveis ou carboidratos passíveis de fermentação. Essas duas características são as mais importantes, tá? Tem uma outra característica que a gente também leva em conta, que é o poder tampão, né? Poder tampão está relacionado à resistência que aquele ambiente tem, né, de sofrer alterações no pH, sofrer alterações na acidez. Ou seja, se eu escolher fazer silagem de uma planta que tem um alto poder tampão, o que vai acontecer? Aquele ambiente vai ficar resistindo à queda do pH, só que o pH tem que cair, né? Então, a gente pode ter esse problema, principalmente quando a gente trabalha com leguminosas ou com plantas que não são gramíneas, tá? De forma geral, as gramíneas a gente não vai ter quase nunca nenhum problema relacionado a isso, tá? Vamos lá. Quando a gente pensa em princípio de fermentação, essa fermentação anaeróbia lática, né? Ela é a principal pelo seguinte: o ácido lático, certo? Ele é um ácido
vamos dizer assim, um ácido orgânico, certo? Produzido por micro-organismos, né? Ele é um ácido orgânico que ele tem um alto potencial de acidificação, né? Por que que isso é importante? Então, o ácido lático, ele costuma ser chamado por nós, digamos assim, de agente conservante, né? O que é o agente conservante? É ele que permite a conservação do alimento no processo de ensilagem, tá? E aí vocês vão se lembrar aí, talvez, do vidrinho lá do potinho de milho verde que vocês compram para consumir em casa, do potinho de azeitona, de qualquer alimento conservado que vocês compram aí no supermercado, que a gente compra no supermercado. Esses alimentos conservados aí, que vêm em potinhos, plásticos, né, saquinhos, ou coisa do tipo, quando vocês olharem lá nos ingredientes dele, vai ter informação falando que ele recebeu acidulantes, não é isso? Ele recebeu ácido. Qual que é a ideia aí desse processo? À medida que a gente tem, né, um ambiente ácido, né, os micro-organismos que poderiam degradar, que poderiam usar o que tem de bom naquele material que a gente colocou dentro lá do saquinho, entendam o silo que vocês estão vendo aqui atrás da mesma forma. O silo é como se fosse o potinho que a gente vai colocar a forragem lá dentro, a gente vai tampar, não é isso? E daqui a um tempo a forragem continua aqui dentro, mas agora ainda numa qualidade boa para os animais consumirem. Então, os ácidos dentro desse potinho, dentro desse local aí, esses ácidos fazem com que o pH reduza, o pH vai cair, ou seja, o ambiente vai ficar mais ácido. E à medida que o ambiente fica mais ácido, os micro-organismos que poderiam deteriorar aquele material ali, eles inativam, eles cessam o seu desenvolvimento. Então é mais ou menos isso que acontece, tá? A gente quer que ali dentro ocorra a produção de um ácido orgânico, né? A produção de ácidos natural por bactérias que estão ali. E à medida que isso acontece, né? O ambiente vai ficando ácido e aqueles micro-organismos que poderiam usar o que tem de nutrientes, o que tem de bom aí dentro do milho que a gente triturou, eles ficam inativos. Então, o que tinha de bom dentro daquele milho que a gente triturou no campo e jogou no silo, a maior parte disso se conserva. E quando a gente abre o silo, igual vocês estão vendo hoje aqui, quando a gente abre o silo para fornecer a silagem para os animais, esse material ele está com uma boa qualidade. Os animais vão poder consumir. Então é isso que é uma técnica de conservação. É você pegar um alimento, né, pegar uma forrageira, por exemplo, picar nesse caso aqui e conservar o máximo possível da qualidade desse material para que os animais possam consumir num outro momento, tá? Geralmente esse momento é na seca, tá bom, pessoal? Mas não necessariamente. Tem quem usa silagem o ano inteiro para vaca leiteira, em confinamentos, tá? A gente costuma dizer que é uma técnica que serve para garantir alimento para o período da seca, é óbvio, é o principal objetivo, mas às vezes a gente tem sistemas de produção de silagem que produzem silagem para consumir o ano inteiro, tá bom? Eu falei de pH, né? E qual que é o pH? Qual que é a acidez adequada, digamos assim? A acidez que tem que ter dentro do silo ali, quando a gente corta o milho lá no campo e traz aqui para o milho, o sorgo, por exemplo, o pH vai estar próximo a 6, tá? 5,8, 6,2, depende, mas o pH vai estar próximo de 6. E o pH tem que chegar aqui dentro numa faixa próxima a 3,5. Então tem que cair de 6 até mais ou menos 3,5, 3,8, 4, tá? E por isso tem que ter o quê? Ausência de oxigênio e muito carboidrato passivo de fermentação, para o pH cair rapidamente, tá? Dentro do silo, depois que a gente triturou o material, jogou aqui dentro do silo e compactou, fechamos o silo, acontecem algumas etapas. A primeira etapa que acontece ali dentro é uma fase aeróbia, porque fica ar lá dentro, não tem como, a gente não consegue tirar 100% do ar. É impossível, né, digamos assim, tirar 100% do ar. Então vai ter um período ali ainda de ação de micro-organismos aeróbicos, tá? Geralmente isso acontece nas primeiras 24 horas, 48 horas no máximo. Essa é uma fase de perda.
Porque a fermentação, a respiração aeróbia, né? O que ela faz? Ela pega carboidrato, converte isso em energia, não é isso? Por isso que dentro do silo também esquenta nesse início do processo. Esses micro-organismos usam os carboidratos para produzir energia, só que o resultado final desse processo é gás carbônico e água. Ou seja, a gente pegou carboidrato, pegou, por exemplo, uma molécula de glicose, né? E perdemos 1 ou 2 moléculas de carbono. Então, uma glicose que tinha 6 carbonos, a gente acabou perdendo 1, 2, né? Isso pode ser 20, 30% do que tinha de carbono, do que tinha de possibilidade de energia dessa molécula. Então, essa fase tem que ser bem rapidinha, tá? E ela é rapidinha a partir de... ela é rapidinha como, né? Como que eu faço para que ela seja rápida? Eu tenho que colher no ponto certo, na porcentagem de matéria seca adequada, fazer uma boa picagem do material, compactar muito bem e vedar esse negócio muito rápido com um material de qualidade. Aí não vai ficar entrando ar e o processo de respiração aeróbica vai ser rápido. Esse é o primeiro ponto. Quando está acabando ali está se esgotando o ar, né? O silo costuma entrar numa fase que a gente chama de fase lag, né? Essa fase lag é uma transição, tá bom? Então, é uma transição do aeróbio para o anaeróbio. Então, alguns micro-organismos que já estão ali, né? Próximos da condição adequada em anaerobiose, eles começam a atuar. Geralmente são bactérias produtoras de ácido lático chamadas de heterofermentativas ou heteroláticas. Elas produzem ácido lático, mas elas produzem também bastante ácido acético, né? Só que elas conseguem atuar nessa faixa de pH mais alto, próximo a 6, 5,5. Elas vão produzir um pouco de ácido lático, bastante ácido acético. Elas toleram aquela temperatura mais alta. Elas toleram o início da quebra por enzimas de polissacarídeos em monossacarídeos, para usar isso como substrato. E elas vão fazendo com que o pH do silo caia um pouco. Professor, caiu. Vídeo. Quando o pH chegou ali próximo de 5, mais ou menos, aí as bactérias... Oi? Caiu? Pessoal, caiu aí o vídeo para todo mundo? Alguém pode me... Caiu. Caiu o vídeo. Caiu. Tá travado. Um minuto atrás. E tá travado. Tá caído ainda? Voltou. Voltou. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Agora voltou. Sim, Vendo voltou e o vídeo. ouvindo. Tá? Beleza. Então vamos lá. Quando o pH chega ali próximo a 5, mais ou menos, o ambiente ele fica mais agradável ou mais adequado para bactérias produtoras de ácido lático que são homofermentativas, certo? Essas bactérias produzem exclusivamente ácido lático, então elas são responsáveis pela queda do pH ali de 5 até chegar próximo a 3,5 mais ou menos, tá? Professor. Quando o pH chegou próximo a 3, o silo entra num negócio que a gente chama de estabilidade, ou seja, o pH ficou ácido e agora dali para frente acontece uma mínima ação de micro-organismos, né? E a forragem que estava ali dentro se conserva. A partir daí, o que a gente chamava de forragem, agora já pode ser chamado de silagem, porque o processo de transformação já aconteceu. Então, a próxima fase qual que é? Abrir o silo e fornecer para os animais. Então, quais são as etapas do processo de ensilagem? As etapas do processo de ensilagem, elas são bem amplas. Começa lá na lavoura, quando eu vou definir o ponto de colheita, quando eu vou fazer, né, uma avaliação da porcentagem de matéria seca, que é essencial para saber se está próximo ali a 30%, 35%. Eu vou colher o material, vou picar esse material, vou transportar até o silo, vou encher o silo, vou compactar,
vou vedar o material, vedar o silo, certo? Tudo isso que eu falei são etapas da produção de silagem. Depois que a gente fechou o silo, aí vão acontecer aquela série de transformações dentro do silo. Depois, ainda continua como etapas da ensilagem. Eu vou abrir o silo, vou descarregar, não é isso? Tirar a silagem dentro do silo e levar para o gado consumir a silagem. Tudo isso aí também são etapas da produção de silagem, até o consumo, tá? Por quê, pessoal? Porque só depois que eu vou abrir o silo que eu vou conseguir observar as perdas que tiveram ali. Teve muita perda dentro do silo? Está tendo perda de consumo lá no coxo pelos animais? Porque isso vai servir para que eu possa, né, me reprogramar para o próximo ciclo de produção. Então eu preciso observar tudo isso para verificar onde será que eu errei, para que no próximo ciclo de produção eu consiga ir corrigindo. Ó, eu preciso arrumar uma colhedora melhor, porque as partículas estão ficando grandes. Eu preciso colher o milho mais cedo, eu preciso colher o milho mais tarde, eu preciso fazer um melhor dimensionamento do silo. Tudo isso a gente precisa ir corrigindo ao longo do processo, tá? Então, o processo inteiro se chama ensilagem, certo? Então, quando vocês veem escrito aqui, ó, projeto ensilagem, né? A gente está falando da técnica de conservação, a ensilagem, de forma geral, tá bom? Quando a gente fala de silagem, né? Silagem é isso aqui, ó. Espera aí. Isso aqui, ó, é silagem, certo? Isso é a silagem. Isso aqui é o alimento volumoso que Professor, foi... ergue um Oi, pouco, por favor. oi. Ergue um pouco mais. Obrigada. Aí, ó. Isso aqui é silagem, tá? Isso aqui é o volumoso obtido do processo de ensilagem. Então, o animal, ele come silagem. Ele não come silo. E ele não come ensilagem, tá? Silo é aquilo ali, ó. Silo é um dos locais que a gente usa no processo de ensilagem. Por que eu falo um dos locais? Porque o milho, por exemplo, o sorgo, a cana, eles são cultivados lá no campo. E essa parte da lavoura faz parte do processo de ensilagem. Então, o silo é um dos locais que a gente usa dentro do processo de ensilagem. Ele é o local principal, digamos assim, pensando nas transformações que a forragem tem que ter até virar silagem, tá? Então, usem esses termos corretamente, tá? Outra coisa, eu não colho silagem lá no campo, eu colho forragem. Eu colho o milho lá no campo, eu colho o capim lá no campo, que eu vou triturar. Ser pobre é um problema, né, pessoal? Esse celular da China, ele superaqueceu aqui por causa, eu acho que o calor, que eu tava ali no sol direto, e esquentou a bateria e ele desligou. Agora eu tô tentando aqui. Às vezes vai ficar um pouquinho pior a imagem para vocês, mas eu vou deixar um tempo aqui o celular mais na sombra, tá? Pra gente ir conversando. Pode ser? Aí tá bom, professor. Beleza. Só tá meio torto aqui, deixa eu ajeitar aqui. Tá enxergando aí, galera? Só um pouquinho aí, gente. Já a gente resolve aqui, peraí.
Opa, tava desligado o microfone. Estão vendo aí? Sim. Tá. Aguenta aí só, Sim, dá pra ver. aguenta aí só um pouquinho que eu vou ver se eu dou um jeito de dar uma protegida no celular aqui. Eu acabei de enfiar ele dentro ali do silo, com a silagem, para ver se ele esfriava um pouco. Mas eu tô achando que ele vai esquentar de novo. Deixa eu só colocar alguma coisinha por cima aqui para proteger. Me deem aí um segundinho. Professor Rei das Gambiarra. E aí, galera? Consegue me ouvir aí, né? Sim. Pessoal? Sim, dá pra ouvir. Tá, vamos lá. Coloquei um bonezinho aqui em cima do... Tá atrapalhando vocês aí não, né? Não. Vamos lá. Não, professor, não atrapalha. Pessoal, aonde que eu tava... O que que eu tava falando das etapas, né? Eu acho. Você estava falando do silo lá, a diferença que tem o silo, na verdade, não é só o local, né, na ensilagem. Ele, na verdade, é um dos locais da ensilagem. Isso. Então, usem esses termos, pessoal, de forma correta, tá? Pelo amor de Deus, digamos assim, quando vocês saírem aí para o mercado de trabalho, tá? Então, vaca não come silo, tá? Vaca come silagem. A gente não colhe no campo silagem, a gente colhe forragem, a gente colhe milho, a gente colhe sorgo, tá? Esse material vai ser processado, ele vai passar por uma série de transformações e ele vai se tornar silagem depois, tá? Então não se esqueçam disso daí e lembrem bem desses conceitos, tá? Professor, Nessa nossa discussão, eu já falei. Oi, em relação oi. ao pH, eu tenho uma dúvida. Quantos dias mais ou menos que demora para estabilizar, no caso, ele se tornar ideal, ácido, para as bactérias fazer o serviço? Ah, legal, Hugo. Eu acho que eu esqueci de falar isso aí para vocês. Ó, aquela primeira fase aeróbica, ela deve durar no máximo 48 horas, certo? Então são 2 dias. O processo de fermentação anaeróbia, até o material estabilizar, deve demorar, certo? Pessoal, isso é variável, tá? Mas assim, no geral, deve demorar de 10 a 14 dias. Então foram estourando aí 16 dias. E depois o ambiente ele vai se estabilizar. Isso aí demora aí mais uns 3 dias até que ele realmente se torne estável. Então, a maior parte dos trabalhos científicos, os principais pesquisadores, né, nessa área, eles costumam indicar para a gente que, em teoria, a partir de 20, 21 dias, 30 dias com segurança, já seria possível a gente colher o material, a gente abrir o silo para fornecer para os animais, tá? E isso em teoria, tá, pessoal? Isso depende do tipo de material que a gente está ensilando, mas vamos dizer assim, com 30 dias com segurança, já daria para a gente colocar os animais para consumir sem problema. Hoje em dia, existe uma. Hoje em dia não, porque isso já é bastante antigo, até inclusive nos Estados Unidos, principalmente. Existem uma série de trabalhos, tá? E aí eu até indico o professor Ferrareto. Ele é da Universidade de Madison, se eu não me engano, e ele é brasileiro, mas trabalha por lá agora já tem algum tempo. Vocês podem até seguir ele aí no Instagram, Ferrareto Nutri. Não lembro. Procura o nome dele aí que vocês vão achar.
Eles estão trabalhando bastante, e aqui no Brasil, o professor Tiago Bernardes, da UFLA, que a gente vai ter uma live aí na outra semana, eles estão trabalhando muito com digestão de amido, tá? Degradabilidade de amido. E tem sido bem, assim, bastante contundente os resultados, para que fique pelo menos próximo a 60 dias, tá? O silo fechado, porque aqui no Brasil a gente trabalha com híbridos de milho que tem grande parte do endosperma vítreo, um endosperma mais duro, né? O que acontece aí? A matriz proteica desse material, e aí eu até recomendo que quem não assistiu ainda, assista a live que eu fiz na semana retrasada, eu acho, com o professor Luciei, que a gente falou bastante disso. Esses materiais que têm um endosperma vítreo mais duro, eles têm a degradação do amido pior, né? O que acontece? Às vezes o animal consome a silagem e ele está aproveitando 50%, 60% só do amido que tem ali. E o restante está indo embora nas fezes, né? Vaca de leite, por exemplo, costuma ter aí um bom rendimento relacionado a amido. Cada 1% a mais de amido que ela consumir, isso pode gerar alguns litros de leite a mais. Então, e no confinamento a ideia é a mesma. Então, já se tem observado que quando a silagem fica fechada aí por mais tempo, isso é muito evidente em silagem de grão úmido, grão reidratado, a degradação do amido aumenta. Então, assim, se puder, deixar 45 a 60 dias fechado antes de abrir para fornecer para os animais, tá bom? Certo, Hugo? Professor, eu tenho uma dúvida em relação quando abre o Pode falar. silo, quantos dias eu tenho para usar a silagem de segurança, no caso? O mais rápido possível, Lucas. O mais rápido possível, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou sair aqui de frente para vocês enxergarem melhor o silo, tá? Vamos lá. Vamos falar rapidamente dos tipos de silo. Esse silo que vocês estão vendo aqui, certo? Eu vou levantar aqui, vamos ver se vocês enxergam, mas vocês já viram antes. Esse silo aí é um silo de superfície, né? Então, esse é o silo mais simples que existe, tá, pessoal? O silo mais simples mesmo, não tem outra definição. O que é o silo superfície? Ó, a gente pegou uma área aqui, ó, certo? Deu uma nivelada, colheu a forragem lá no campo, trouxe para cá, compactou e botou uma lona por cima. Ele é o silo mais simples, mais barato. O que você gasta para fazer esse silo aqui? Nada. Você gasta a área e a lona que vai por cima. Quem trabalhar com esse tipo de silo aí precisa ter um cuidado maior. Por que um cuidado maior? Porque o processo de compactação nesse silo não é dos melhores, né? Porque não tem as paredes laterais. Exemplo no silo trincheiro ou no silo bunker, que tem paredes. Quando se tem paredes, a compactação é melhor, né? Tenta pegar qualquer coisa e compactar com a mão. Agora você pega essa mesma coisa, joga dentro de um copo, por exemplo, e aperta. A compactação é muito melhor, porque tem paredes, né? Então, se você trabalha com esse tipo de silo, você tem que usar isso o mais rápido possível. Não existe um tempo pré-definido, né? Uma data de validade, digamos. O que a gente tem que ter em mente? A gente abriu o silo aqui, ó, tá aberto, certo? Na verdade, ele nem deveria estar aberto, ele só está aberto porque eu estou aqui. O certo é, abriu, tirou a silagem para oferecer para os animais, fecha de novo, tá? Quando a gente abrir um silo para começar a usar para o gado, a gente tem que usar ele até finalizar e não dá para fechar ele e deixar para usar no que vem, porque já entrou muito ar ali dentro e não vai funcionar, tá? Então, quanto mais rápido, melhor. Não existe um tempo, tá, Lucas? O que tem que ficar bem claro é, eu comecei a usar um silo agora, esse ano, eu não posso fechar ele e deixar ele aqui até o ano que vem, tá? Agora, por exemplo, eu tenho um silo, vou mandar aqui um pouco. Deixa eu ver se meu bonezinho vai cobrir o celular aqui para ele não esquentar de novo. Agora aqui, ó. Eu tenho um silo que está
fechado. Esse silo que está fechado aqui, ele pode ficar fechado até o ano que vem. Então eu fiz a silagem, comecei a usar. Aqui tem 1, 2, 3, 4 silos. Vamos chutar aí que choveu mais cedo esse ano, o pasto voltou a produzir mais rápido, eu não precisei usar esses 2 silos daqui, ó. Eu posso guardar esse material para o ano que vem? Posso. Se ele ficar fechado aí, vedado, não tem problema nenhum. Então tá aí, ó. Se eu tiver um silo fechadinho aí, ó, tá? Um pouquinho. Estão enxergando aí? Então, né? Estamos. Só ajeitar aqui para o celular ficar mais protegido. Então, se eu tiver um silo fechado, esse silo pode ficar aí até ano que vem, sem problema nenhum. A partir do momento que a gente abriu esse silo para fornecer para os animais, aí esse silo já tem que ser totalmente consumido naquele ano, tá? Esse silo que vocês estão vendo aqui, vou puxar para o outro. Esse daqui, vocês conseguem enxergar aí, né? Isso. Esse silo daqui, pessoal, é um silo trincheira, tá? Aí vocês vão falar, professor, mas ele não tem nada de diferente dos outros que você estava mostrando. É porque vocês só estão vendo ele aqui por cima, tá? Mas esse silo, ele tem cavado aqui, certo? No chão. Então, tem as paredes laterais. E esse silo tá com essa ondulação por cima, mas por dentro ele é um silo trincheira, tá? Silos trincheiras, eles costumam ser bem mais eficientes. Então, se vocês puderem recomendar um tipo de silo para o produtor, vocês têm que recomendar o silo trincheira ou o silo bunker, tá? Que são silos que têm paredes. Vou sair da frente de vocês aqui. Que são silos que têm paredes, certo? Essas paredes laterais ajudam no processo. Só que tomem cuidado com o negócio. Às vezes vocês vão atender um produtor que nunca fez silagem. Ele está começando a entrar nesse negócio de produção de silagem agora, certo? Ou seja, ele não tem muita experiência, ele está aprendendo a fazer, ele ainda não tem muita segurança no processo inteiro, né, como um todo, e ele fica meio com medo de arriscar financeiramente. Então não faz mal, por exemplo, você indicar para esse produtor, obviamente, né, pessoal? Vamos falar aí um produtor que está plantando aí 2, 3, 4 hectares de milho, tá? Que a produção é pequena. Você pode recomendar para um produtor fazer um silo superfície num primeiro momento, para ele aprender a lidar com a técnica, para ele aprender a trabalhar com isso. Agora, quando a gente tem áreas de milho muito grandes, né, e a gente tem um volume maior para produzir silagem, o silo superfície já fica meio complicado. A silo superfície costuma guardar algo em torno a 400 quilos 400 quilos de forragem, de silagem, por metro cúbico. Numa trincheira dessa, você pode chegar a 700 quilos por metro cúbico, tá? Então, você está quase aumentando aí em 70% a densidade da forragem dentro do silo. O que isso quer dizer? Se você tem muito mais forragem por metro cúbico, sobra menos espaço para o ar. Então, isso já é benéfico para o processo. E você consegue reduzir a área, né, para você guardar a silagem. Se você produzir aí 20 hectares de milho para silagem e for armazenar tudo em silo superfície, você vai ter que ter silos superfícies muito grandes, né, ou muitos silos superfície, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar no chão aqui. Ver se vai descer aqui. Vocês estão vendo aqui
Tô vendo no chão aí escorrendo um líquido que tá... Ainda bem que a tecnologia não evoluiu e vocês não conseguem sentir cheiro, né, pessoal? Porque o cheiro aqui não é muito agradável onde eu tô. O que vocês acham que causa isso daí, isso aí que eu tô mostrando pra vocês, ó? E vocês estão vendo esse capinzinho aqui embaixo, onde tá meu pé, ó? Como é que ele tá bonito? O que vocês acham que é isso aí, pessoal? É tipo chorume? Isso A gente chama de chorume, né? Os produtores chamam de chorume no dia a dia. É isso aí mesmo, é um efluente. Por que acontece isso aí, galera? na fermentação, ele tem a liberação dessa parte que não é muito utilizada, a dos exudados. Planta colhida também, sem estar no estágio correto, o corte. Isso, João. Má fermentação. É isso daí. Gabriela, não chega nem a ser fermentação, tá? Porque essa perda aí, ela não é uma perda fermentativa, ela é uma perda física, tá? Se o material é colhido um pouco cedo, tá? E ele tá um pouco úmido, é natural que quando a gente vai compactar, vai escorrer um pouco desse efluente, tá? Então tem que ficar atento no processo de colheita, na definição do ponto de colheita, tá? Para evitar aquelas perdas ali. Se está perdendo efluente, se esse efluente fosse só água, perfeito. Só que não é só água, né? Ele leva muito, mas muita coisa de nutriente embora. E se ele está levando nutrientes, né, de forma geral embora, ele está levando grande parte do que os micro-organismos poderiam usar na fermentação, tá? Então a gente tem que ficar Professor, bastante atento com essa perda. Oi. em relação à ensilagem, por exemplo, da cana-de-açúcar, a gente está falando do milho aí. Só que o Certo. milho, ele tem os ácidos que compõem ele, né, que ele já reduz o pH, então ele já facilita o poder tampão. Só que a cana-de-açúcar, ela não tem esse benefício no caso, né, por causa da sua composição. Ela tem mais Isso. água. Como que eu faço para não ocorrer esse problema com a cana-de-açúcar? Eu uso por exemplo, algum produto para acelerar esse processo, para não ter tantas percas no final? Isso, vamos falar aí rapidamente então sobre a cana, João. A cana, como você mesmo disse aí, a cana é uma forrageira que ela tem a umidade às vezes dela é um pouquinho mais alta mesmo, então às vezes ela está mais úmida do que deveria, tá? Mas isso é às vezes, tá? A gente tem uma impressão meio errada da cana. A gente acha que sempre ela vai estar com muita água e na verdade não, tá? Mas às vezes ela tem um excesso de umidade, sim. O que eu trabalho com isso aí já tem um tempo com cana, e o que eu vejo que tem efetividade nisso é colocar aditivos absorventes, né? O mais usado, milho moído, tá? Então você pega milho, quebra aí, né? Milho quebrado, milho moído, quirera, e adiciona na cana, até uma porcentagem de 10%, 7% na matéria natural. Costuma melhorar bastante, viu, João? Costuma deixar a silagem melhor, porque você está enriquecendo a silagem, e tirar bastante desse excesso de umidade, e ainda você está colocando amido, né? O amido favorece um pouquinho a fermentação lática. Vai deixar de ter fermentação alcoólica? Não, ninguém consegue controlar a levedura em cana-de-açúcar, é impossível, tá? Mas o amido potencializa um pouquinho a fermentação lática também, o que é um ponto, né? Um ponto positivo, um ponto importante. Mais alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Não? Professor, qual que é a janela de colheita que eu tenho? Tempo ideal, assim, tem o mundo ideal e o real, né? Para quê? Para colher a forragem, Qual forragem? até o cílio, até a compactação aí, o milho, no caso. Ah, você não está falando de janela de colheita, você está falando de tempo de enchimento do silo, do tempo que você está colhendo no campo até você fechar o silo. Isso, esse É isso, tempo né? aí. Isso. Tá. A gente trabalha que, na teoria, esse tempo pode durar aí até 7 dias,
tá? Na prática, você tenta fechar no mesmo dia, ou a cada 3 dias no máximo você fechar um silo. Quanto antes, melhor, tá bom? Então, você não conseguiu fechar hoje, se der para fechar amanhã, você fecha. Não, não dá. Então você fecha depois da manhã, certo? O mais rápido possível. Por que eu tô falando sobre isso, tá, pessoal? Se você percebeu que esse ano você não conseguiu fechar o silo rápido, isso já é um alerta para no ano que vem você não ter esse problema. Então você precisa ajustar melhor o maquinário que você tem para colher no campo e transportar para dentro do silo, usando máquina para colher no campo. Então, se você está com área muito grande, se você está com um silo muito grande, você tem que ter máquina que colhe no campo. Então, você se programa para melhorar isso, para colher mais rápido, para encher o silo mais rápido. Então, eu costumo dizer que não pode passar de 3 dias, tá? Senão você já começa a ter perdas muito grandes mesmo. Tentando ajeitar meu boné em cima do celular aqui, galera. Beleza. Também pode fazer Bom, silo parcelado menor e escalonar na colheita, né? você pode fazer silos menores, né? E enchendo um silo por vez, né? Isso é possível sim. Na verdade, é até indicado. Se você tem uma capacidade de colheita ruim, o indicado é fazer isso, tá? Galera, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou subir aqui um pouquinho. Beleza. Vocês conseguem enxergar bem aqui, pessoal? Ou tá ruim aí com sombra? Enxergo bem. Tá bom. Ó, isso aqui que eu vou falar para vocês agora, a gente faz quando tá triturando milho, tá? Antes de ensilar. Quando eu tô colhendo lá no campo. Eu vou pegar do mesmo jeito esse material lá que tá saindo da colhedora e eu vou passar na mão nele aqui, ó. Eu tenho que verificar. Ele tá triturando bem? O que é triturar bem? É ter partículas assim, ó. Pequenininhas, ó. Tá? Deixa eu virar aqui. 2 centímetros, 1,5 centímetros, tá? Outra coisa. O grão tá sendo quebrado. Olha aqui, ó. O grão tá... Opa, caiu. O grão tá sendo processado ou tá ficando muito grão inteiro, sem processar? O ideal é que a máquina que estivesse colhendo processasse, ó, quebrasse 100% dos grãos. Isso é o ideal. Mas nem sempre acontece, tá? Mas a gente precisa buscar isso. Que a máquina na colheita quebre 100% dos grãos. Isso que vocês estão vendo grande aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Isso aqui é palha. É aquela palha externa da espiga, né? Acontece isso? Pode acontecer? Acontece, gente. Porque, infelizmente, a maior parte dos produtores, é o nosso caso aqui, a gente tem colhedora, aquele tarupe, né? Colhedor de uma linha só. Então, é muito normal esses colhedores não terem uma boa capacidade de triturar isso aqui. Só que tem como melhorar isso. Como que a gente melhora isso? Ajustando o espaço entre as facas do colhedor, né? E amolando essa faca 2, 3 vezes no dia. Aí você vai falar, professor, 2 vezes no dia? Sim, 2 vezes no dia. Porque isso daqui, no final do processo, pode representar 5% do que você produziu. Quanto custa 5% de 5 mil reais num hectare, por exemplo? Custa 250 reais, é isso? Tá errada a minha conta aí? Acho que não, né? Custa 250 reais num hectare. Que às vezes você tá jogando fora porque a gente descuidou de amolar a faca do aparelho, que você para ali meia hora às vezes e amola, tá? Quem viu uma postagem que eu fiz no Instagram aí ontem, né? Deve ter visto que isso daqui tudo, daqui a pouquinho eu vou lá no coxo, isso daqui o animal não come, ele não consome, ele vai buscar isso aqui, ó, ele vai buscar partícula pequena, tá? Então esse tamanho de partícula aí tem que ser bem ajustado, tá bom? Quando a gente fala já da silagem em si, a gente vai avaliar a qualidade da silagem
A gente pode avaliar isso fazendo uma avaliação do pH. Eu não trouxe o pH-ômetro aqui, mas vocês podem fazer isso aí tranquilamente. A gente avalia o cheiro. Aí, ó. Vocês não vão sentir, é óbvio, né? Quem quiser, ó, pode tentar. Vocês não vão conseguir, é claro. Mas a gente avalia o cheiro, tá? Como que tem que ser o cheiro, professor? O cheiro tem que ser agradável, tá? Um cheiro de fermentado agradável. Ah, mas eu acho o cheiro de azeitona agradável e eu não acho o cheiro do milho verde agradável. Então esse negócio é muito relativo, tá? De forma geral, o que que não pode acontecer? Você não pode cheirar a silagem aqui e sentir um cheiro ruim, um cheiro azedo demais. É sinal que alguma coisa não deu certo. Ou você cheira aqui, ó, cheira a silagem, e isso não é brincadeira, é sério. Se você sentir o cabelinho aqui, ó, os pelinhos aí do nariz dando uma queimadinha assim, aquele cheiro muito acético, né? Não tem outra forma de definir. Aquele cheiro de vinagre muito forte indica que tem muito ácido acético. Isso pode ser um problema, tá? Porque ficou muito tempo na faixa de pH muito alta. Então a gente costuma dizer que tem que ter um cheiro ali próximo do cheiro de milho verde, né? Quando a gente abre uma latinha, aquele cheiro de azeitona, tem que ter um cheiro agradável. A textura tem que ser boa, ó, não tá pegajoso, tá? O tamanho de partículas. Quando a gente leva para o laboratório, aí a gente pode fazer outras análises. Exemplo, teor de ácido lático, teor de nitrogênio amoniacal, uma série de outras análises que depois vocês podem estudar mais um pouco sobre isso, tá? Esse silo que vocês estão vendo aqui, por mais que ele tenha sido um silo de superfície, ele tá um silo bom, tá um silo bem interessante. A gente não consegue ver aqui, ó. Vou apontar aqui, ó. Tem um pouquinho, tá? Vocês estão vendo a cor agora desse material que eu trouxe aqui? Estão vendo uma cor bem mais escura aí, ó? Conseguem ver, pessoal, a diferença? Galera, vocês estão me ouvindo aí? Pessoal? Sim, sim, tô ouvindo. Sim, estamos. Vocês conseguem ver a diferença aqui na minha mão? Mais ou menos. Levanta um pouco, por favor. Só dá pra ver que é um pouquinho mais escuro, mas tá meio ruim de ver. Essa aqui, ó. Pera aí. Que cor que é essa aqui, ó? Estão vendo as cores bem diferentes aí? Bem mais escuro aqui em cima? Agora deu pra ver. Sim, deu pra ver. Isso. Isso aqui, ó, eu tirei da parte de cima do silo, tá? Silo superfície costuma ter essa parte bem escura em cima, porque acumula ar, não é isso? E aí acontece oxidação desses materiais. Só que essa camada tá bem pequena nesse silo, esse silo tá bom pra caramba. Quando a gente pega aqui, ó, no chão, a gente não tá vendo nesse silo muito chorume escorrendo, né? Então isso indica que esse material foi colhido no ponto certo, né? Ele provavelmente foi até bem compactado, tá? Então, o material até interessante, né? Tem como a gente fazer também, pessoal, avaliação de densidade, tá? A gente pode pegar, vocês já fizeram densidade de solo, né? Com os anéis volumétricos. A gente usa o mesmo princípio. A gente pode vir aqui no painel, ó, e com aquele anel a gente coletar e ver quanto que tem, tá? Outro ponto para finalizar aqui com vocês, essa parte, é a estabilidade em aerobiose, tá? O que é estabilidade em aerobiose? Quando a gente abre o silo para fornecer a silagem para os animais, esse silo ele estava, né, ou ele era anaeróbio, né? Ele era anaeróbio, e quando a gente expôs esse material ao ar, esse ambiente ficou aeróbio novamente.
Então, é natural que essa silagem esquente. E ela esquenta porque está tendo ação de micro-organismos aeróbios, tá? Então, uma outra avaliação que a gente pode fazer se chama estabilidade em aerobiose, estabilidade aeróbia. O que isso quer dizer? Eu posso vir aqui com um termômetro e medir. A temperatura da silagem aqui no painel, ela não pode passar 2, 3 graus da temperatura do ambiente. Porque se ela estiver passando, indica que esse material está esquentando muito, ele está sendo usado por micro-organismos aeróbios, certo? O ideal, pessoal, é que uma silagem ela permaneça estável, ou seja, que ela não aumente muito a sua temperatura em relação à temperatura do ambiente por mais de 10 horas, tá? Por que por mais de 10 horas? Vocês viram que essas vacas receberam o trato ali agora, lá atrás, ó. A gente vai lá agorinha. Essas vacas receberam o trato agora. Elas vão receber, nesse caso aqui, um outro trato 4, 5 horas da tarde. Então, a silagem tem que estar ali, sem estar estragando, sem ter possibilidade de ter, por exemplo, fungos produzindo algumas micotoxinas que são tóxicas, né? Esse material tem que ficar por 10, 12 horas sem perder a estabilidade para os animais consumirem, tá? Se é um material que perde a estabilidade aeróbica muito rápido, então quer dizer o quê? Que eu tenho que dar a silagem para os animais mais vezes no dia, né? Ou esses animais estão com risco de consumir uma silagem estragada. Então isso é um ponto, digamos, negativo, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida por aqui agora? Essa camada superficial, professor, ela é descartada em algum momento ou consumir normalmente? Sim, essa Mais parte escura. essa parte estragada aí, ela tem que ser jogada fora. Você não pode dar para o animal porque corre o risco do animal intoxicar, né? Ô, professor, Oi. a validade de um silo fechado é só 1 ano? Depende muito, Prisley. Não tem muitos trabalhos disso, inclusive eu já fiz alguns aqui com cana, testando até 24 meses. E costuma segurar. Na prática, tá? Eu vou falar para você uma situação prática. E aí eu já vou andando, porque eu vou lá nas vacas para mostrar para vocês. Antes que o celular esquente de novo ou acabe a bateria. Então eu vou andando aqui. Na prática, Prisley, eu costumo indicar o seguinte. Você fez um silo superfície, que é esse que vocês acabaram de ver aqui. Use essa silagem esse ano, certo? Use esse ano. Não deixa para passar de um ano para o outro. Porque o silo superfície não tem uma boa garantia de conservação. Entendeu mais ou menos o que eu disse aí, Prisma? Entendi, professor. Agora, peraí que eu já continuo, deixa eu só passar a cerca aqui. Agora, se você fez um silo trincheira, um silo bunker, um silo tubo, né, com lona, você pode deixar para o outro ano, provavelmente para 2 anos, e você não vai ter muito prejuízo. Por quê? Porque a qualidade do processo de conservação, nesse tipo de silo, é grande. Ela é grande porque esse silo possibilita uma compactação melhor e possibilita uma vedação melhor, certo? Entendido mais ou menos? Sim. Ô, professor, e tem algumas pessoas Oi. que elas fazem a silagem e querem vender, tipo, para os vizinhos. Esse compensa ou é melhor combinar, fazer um trato e montar um silo na propriedade do vizinho, um exemplo? Compensa vender? Por exemplo, Compensa bastante. Compensa bastante vender, Prisley. Para quem vai vender, é show de bola, porque você consegue botar um preço bem alto na silagem.
Para quem vai comprar, aí já, porque silagem é caro para comprar, tá? Então compensa para quem vai vender. Agora, se você está pensando em comprar, eu recomendo, se você tiver possibilidade de Caiu. maquinário e tudo mais, se você tiver possibilidade de comprar lavoura de milho lá do vizinho e insiste e tudo mais, compra a silagem pronta. Tá vendo aí? Oi. Agora voltou, professor. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu vim aqui no coxo agora para vocês verem aqui o processo. Aqui o silo está bem cheio agora, tá? Só que aqui por cima, ó, vou pôr aqui perto dessa vaca que está comendo aqui para vocês verem, ó. Vocês conseguiram ver essa vaca comendo aí a silagem? Sim, dá para ver aqui. O que vocês me dizem aí do que vocês acabaram de ver? É essa daqui, ó. O que vocês viram ela fazendo ali? Escolhendo? Conseguiram ver? Selecionando a parte que vai comer. Você viu que tinha umas palhas na boca dela e ela jogou para fora? Vocês perceberam isso? Sim. Já Sim. estava dentro da boca dela e ela descartou. Então, pessoal, quando a gente fala de tamanho de partícula e tudo mais, não é brincadeira, tá? Você pode estar tendo uma perda grande. Olhem aí vocês mesmos, ó. O sol aqui, pessoal, não está muito legal, porque ele não está nem alto nem baixo. Não é uma perda pequena, é uma perda bem grande de material, tá? Aí vocês podem pensar assim, professor, mas essa seleção que essa vaca está fazendo aí, ela não é só ruim. Vocês conseguem entender? Ela é totalmente ruim? Hã? Não, mas acaba que o animal começa a selecionar e a parte de perdas fica muito grande. Exatamente. E essa parte da palha também, se o animal comer, vai dificultar na digestão, né? Porque ela é muito fibrosa e isso perde a qualidade da silagem em si. Sim. O fato do animal selecionar e tirar aquelas partículas ali não é ruim, tá? Porque o animal, ele tá tirando isso daqui, por exemplo, ó. Ó o tamanho. Eu vou juntar só aqui, ó. Só Não aqui, pessoal. É nossa produção, né, professor? Mas mostra que o nosso processamento foi errado. Ó, isso. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde tá a minha mão, tá? Só nesse pedacinho aqui que eu tô mostrando para vocês, eu vou juntar aqui, ó. Por cima, tá? Olha aqui. Existe uma peneira, tá, pessoal? Chama Penn State. Você já deve ter ouvido falar dela aí nas outras disciplinas. A gente avalia o tamanho das partículas. A gente está tentando comprar aqui para o IFRO para poder também mostrar para vocês. Isso aqui não é ruim. Não é de tudo ruim, pessoal. Quer dizer que isso aqui, ó, não foi para o bucho do animal. Perfeito. Do ponto de vista de produção, isso que essas vacas estão fazendo não é à toa. Vocês acham que elas selecionam e tiram isso daí por quê? Porque elas só acharam que aquilo ali era legal? Não. Elas sabem que aquilo ali é ruim para elas. Agora, pensando do ponto de vista de sistema de produção, isso daqui não pode acontecer com muita frequência, tá? Isso serve para que a gente perceba que a gente precisa ajustar algumas coisas, tá bom? Agora, essas partículas menores, ó, né? Aí tranquilo, o animal vai consumir, tá bom?
Aqui a gente pode observar também, ó, vocês estão vendo, né? Um coxo coberto, né? Um coxo largo, certo? Aqui, ó, 1 metro mais ou menos de largura. Tem como vacas comerem dos dois lados, né? Vocês estão vendo, inclusive, aqui. Só não tem mais vaca pro lado de cá por causa do sol, né? Que tá para cá, ó. Mas ainda tem uma vaquinha aí. E a maior parte delas aqui, né? E vocês percebem que tem várias outras ali na sombra, ó. Né? Por que essas vacas estão numa boa aqui na sombra, né? Olha ali, ó. Aí, ó. Por que elas estão numa boa aqui na sombra e tudo mais? Porque essas vacas estão recebendo uma alimentação de qualidade, né? Em quantidade suficiente. Então, elas não precisam, elas sabem que elas vão receber o que elas precisam comer numa qualidade alta. Elas não precisam sair buscando forragem porque elas estão recebendo um alimento de alta qualidade, né? E elas sabem que a silagem está aqui no coxo. Elas se acostumam com isso, né? Agora, é claro, né, pessoal? Tem até uma vassourinha aqui embaixo do coxo, ó. Para que serve isso aqui? Isso daqui serve para que toda vez que vai dar um novo trato, você vem aqui e observa. Se eu vou dar um trato hoje, 4 da tarde, eu chego aqui, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a temperatura do material. Tá frio, igual tá agora aqui, ó, chega a tá geladinho, você pode colocar mais silagem em cima sem problema nenhum, tá? Porque não vai estragar. Agora, se tiver quente demais, como eu falei da deterioração aeróbia, o interessante é tirar isso, descartar e colocar uma silagem nova. No outro dia de manhã, né, no caso para esse trato aqui, antes desse trato, esse coxo foi limpo, retirou as sobras, descartou e colocou novamente. E assim, né, trato após trato, você vai regulando o consumo, vai vendo se esses animais estão consumindo bem, se eles não estão consumindo, tá? E à medida que você percebeu que tá sobrando muito material, né? Aí você pode já fazer regular para que o próximo trato não sobre tanto material assim, tá bom? Aqui a gente consegue ver também, ó, o processamento dos grãos, tá? Ó, grande parte dos grãos estão quebrados, tá? Estão processados, então quer dizer que esse amido, esses animais vão consumir, né? Outra coisa, pessoal, que a gente avalia muito, né, quando a gente fala de alimentação que é rica em concentrado, é isso aqui, ó. O que vocês estão vendo aí, pessoal? Falem aí para mim. Isso é a passagem pelo animal? Seria as fezes do animal, para ver? Isso, são as fezes, ó. Vou chegar bem perto. O que vocês estão vendo nessas fezes aí? Não consigo identificar. Professor, não dá para identificar muito, mas eu chutaria Não? fibra, alguma coisa, não? Sim. E agora? Não dá pra ver, tá muito ruim a imagem. Tá ruim. Tá ruim? Tá. Mas vocês estão vendo aqui, ó. Parte que é da isso aí? planta inteira, Não, da palha. um grão de milho. Grão de milho, vocês estão vendo? Fica resíduos do grão. Ó, um grão inteiro. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver. Vocês vão ver um monte de grão. Mas muito grão, né? A gente sempre analisa, tá, pessoal? Olha fezes dos animais, porque isso aí pode ser um indicativo de que você está errando em alguma coisa na dieta também, tá? As fezes, elas têm que estar bem pastosas, né? Não pode ser muito aquoso, é óbvio, mas não pode ser muito duro, né? Pode indicar que esses animais estão comendo pouca fibra. Mas não pode ter muito amido sendo perdido nas fezes. Porque esse amido que está sendo jogado fora ali, cada 1% de amido que foi embora, essas vacas podem estar deixando de produzir, por exemplo, 3 litros de leite. Você já pensou? O que você está jogando fora do ingrediente mais caro e mais rico da dieta,
Então tem que ficar um pouco atento com isso daí, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, mais de perto agora que ele está parado, o desensilador, para a gente finalizar. Então tá aqui, ó. Ele tem os comandos aqui hidráulicos, né? Que regulam o levantamento dele e tudo mais. Aqui dentro, vocês estão vendo essa haste aqui, ó. Ó, essas hastes, elas que fazem, né? Que revolvem, ó, o material, tá? E aí lá no fundo, vocês estão vendo uma rosca sem fim aqui, ó, que pega esse material e despeja lá no coxo. E despeja lá no coxo, tá? E aqui, para puxar a silagem, ele tem essa outra rosca, digamos assim. Pega o material, tem uns garfos, joga para cá, ó. E daqui de cima esse material viaja por aqui e vai cair aqui dentro do vagão, tá? O mecanismo bem simples, digamos assim, tá? Mecanismo bem tranquilo de se entender. Galera, nosso tempo está praticamente estourando, né? E aí eu vou deixar uns minutinhos aí para vocês fazerem perguntas. Vocês têm dúvidas? Tem alguma pergunta que vocês querem que eu responda? Falem aí. Professor, Professor, para produzir leite Oi. assim, tratando na silagem, não sei se vocês fez o cálculo, qual que é o custo do leite de leite? Porque nós aqui, o povo aqui paga 90 centavos. Não tem como falar de custo de litro de leite só pegando a silagem, não, Lucas. Custo de O litro de contexto leite geral. não tem como falar no geral. Se você tem vaca de 15 litros e você pega aquela vaca lá de 20, essa daqui de 15, o custo de produção dela já é diferente. Custo de produção de leite envolve um monte de coisa. O que eu posso te dizer, né, é custo de produção da silagem em si. O custo de produção da silagem dessa daqui é uma silagem de milho de boa qualidade, feita na sua fazenda, feita na sua propriedade, ela não pode passar muito de R$100. Tá? O custo de você produzir na sua silagem, na sua fazenda, R$100 a tonelada. Que daria mais ou menos aí próximo a R$300 a tonelada de matéria seca. Se você pegar que uma vaca vai comer 5 quilos de matéria seca, né? 5 quilos de matéria seca por dia, aí você vai ver quanto que isso faz a continha aí, né? R$300 a tonelada de matéria seca, então sai 30 centavos, não é isso? 30 centavos o quilo de matéria seca, então ela vai estar, se ela comer 5 quilos de matéria seca de silagem por dia, a 3 centavos vai dar 15 centavos no litro a mais, certo? Se ela custar 30 centavos e ela comer 5 quilos de matéria seca, vai dar 1,50, né? 1,50 é o que essa vaca está comendo por dia só do valor da silagem, né? Então, se ela produziu, aí que tá. Você pode ter essa vaca comendo os mesmos 1,50, aquela vaca comendo os mesmos 1,50. Se essa vaca aqui, ó, se essa vaca aqui produziu 20 litros por dia comendo isso daí, o custo do leite dela vai ser mais barato do que a outra aqui que produziu 15 comendo o mesmo tanto. Então, por isso que tem que regular da mesma forma como a gente regula a oferta do concentrado. Fala, Gustavo, você tinha uma dúvida aí também, né? tá. Ô, Rafael, a minha dúvida é mais voltada para a parte da alimentação animal. Geralmente, eu ouvi, na verdade, falar foi a Ediane e o Anderson que falaram para mim, que em relação às ordenhas, talvez se elas fossem feitas em horário, em algum outro horário específico, as vacas elas teriam uma produtividade melhor. Você tem alguma informação sobre isso? Porque geralmente eles falam que parece que o horário da manhã é o horário que elas mais gostariam de estar pastando. Sim. Recomendo vocês assistirem a live que eu fiz com o professor Paulo Carvalho, que eu até passei que é para vocês assistirem. A gente falou bastante sobre isso lá.
Os ruminantes, né, os bovinos de forma geral, eles têm alguns ciclos de pastejo, tem um ciclo de pastejo durante o dia, e o tempo que naturalmente eles mais pastejam é o início da manhã, o período que está amanhecendo, e o finalzinho da tarde, que seria o período próximo do pôr do sol. Naturalmente, esses são os horários de maior, digamos assim, aptidão natural dos animais pastejarem. Os nossos produtores, ao longo do tempo, eles tiravam, né, o leite dos animais de madrugada, não é 3 da manhã, 3h30, 4 da manhã, porque o leiteiro passava de manhãzinha. Então não tinha tanque resfriador, não é isso? Coisa do tipo que hoje é obrigatório a ter. Esse costume acabou, né, aumentando ao longo se firmando ao longo do tempo. Se você tira os animais, né, você separa as vacas e coloca no piquete aqui de reserva para ir para a ordenha, justamente na hora que elas mais iriam atrás do pasto, você está naturalmente falando para ela, ó, acostuma comer silagem, que é um alimento caro, certo? Acostuma comer silagem, porque eu tô te tirando do pasto na hora que você mais prefere pastejar. Então, é um contraponto que a gente costuma fazer, tá? Então, essa ordenha um pouco mais tarde seria melhor. Mas é o melhor, né, Gustavo? Desde que o animal tenha pasto para pastejar. Então, por exemplo, aqui na escola, existe ali um sistema rotacionado com mombaça lá em cima. O mais adequado seria, larga essas vacas no piquete, né? Até amanhecer o dia, o sol firmar aí, 7 da manhã, por exemplo. E depois você traz esses animais para a ordenha e depois coloca na silagem. Ou seja, esses animais vão consumir muito capim, que é o alimento mais barato, e também, né, com qualidade, é óbvio. E depois que eles consumirem bastante capim, aí, depois da ordenha, eles vão receber a silagem, tá? Então, seria, digamos assim, um planejamento aí, né, mais próximo do adequado. Respondi aí, Gustavo? Legal, obrigadão, hein? Pessoal, mais alguma dúvida? Professor, tem mais uma dúvida. O ponto de corte lá influencia diretamente na qualidade da silagem, né? O senhor podia detalhar mais o ponto ideal de corte e se o senhor indica alguma cultivar para silagem mesmo na região? Cultivar para silagem, vocês têm que ir atrás das empresas que vendem sementes na região, tá? Não indico uma cultivar em específico. Tem que ser um cultivar que seja direcionado para silagem, não um cultivar para grão, que tenha grão dentado, que tenha uma alta participação de amido. Fale um oi aí, ó. Que tenha uma alta participação de amido e que seja um material específico com aptidão para silagem, para produzir muita massa e muito amido no grão. Qual cultivar? Conversem com os representantes aí. Nós temos boas empresas fazendo isso, tá? Cito KWS Sementes, Biomatrix, Pioneer, tá? Tem muitos bons materiais para silagem, tá? Pioneer do Pão. E várias outras por aí. Bom, ponto de colheita. Milho, quando o grão estiver no estádio farináceo duro, tá? Metade a 2/3 da linha do leite completa com amido. E aí vocês se lembram aí da disciplina de produção de feijão, milho, soja e sorgo. Sorgo, quando o grão estiver pastoso para farináceo na metade da espiga, na metade da panícula. Capim, não tem ponto de colheita, você colhe quando tiver com maior relação de folha para colmo. Capim elefante, normal, colhe quando tiver mais ou menos 2,5 metros, 2 metros de altura. O capiaçu, você colhe quando tiver uns 3,5 metros a 4 metros de altura. Cana de açúcar, quando tiver grau Brix por volta de 18%, né? 18 grau Brix. Então, ela tem que estar em plena maturação. O material já tem que estar bem maduro, com muita sacarose, tá? Esses são alguns dos pontos de colheita. E a importância, eu já falei disso aí para trás, né? Você colhe no ponto para ter uma porcentagem de matéria seca adequada e para ter também bastante carboidrato passível de fermentação, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal?
Obrigado. Professor, aquela minha pergunta que eu fiz travou bem na hora e eu não consegui entender. O senhor poderia repetir para mim, por favor? Se Qual que foi a compensa pergunta? Qual que foi, Priscila? Eu não lembro. o custo-benefício pensando dos dois lados, tanto de quem está vendendo quanto de quem está comprando a silagem. Exemplo, eu tenho maquinário e toda a tecnologia para plantar o milho, colher o milho e fazer a silagem, produzir a silagem. Compensa mais eu vender após para mim e para quem vai comprar, ou eu fazer um contrato e ir lá e montar o silo na propriedade da pessoa? Compensa você vender a silagem pronta, porque você coloca mais preço, se você tem toda a estrutura, que é o que você falou, compensa você vender a silagem pronta, porque você vai vender ela mais caro. Mas ainda seria viável financeiramente se eu fosse lá implantar? Não. Não, porque daí você começa a assumir riscos dentro da propriedade de outra pessoa que não deveriam ser riscos seus, certo? Entendi. Que seria fazer o silo, mexer com o maquinário. Ou você deixa isso por conta da pessoa, ou você faz a silagem e entrega pronta. E você fala para o seu cliente, ó, o meu silo está aqui, você quando quiser buscar, você busca, eu vou ter aqui uma pá carregadeira, você traz o caminhão, você paga o frete, você busca aqui e se vira. Ou seja, você está terceirizando todos os principais riscos, né? Entendi, Professor, obrigada. mas e nessa mesma ideia que a Prisley passou, só que referente à reensilagem? No caso, eu compro a silagem do meu vizinho e reensilo ela na minha propriedade. Quais as possíveis perdas que eu posso ter? Depende, você pode ter perdas de 100% do material, se você fizer tudo mal feito, ou você pode ter 5, 10% de perdas. O que influencia nas perdas na reensilagem? Primeiro, a qualidade da silagem que você comprou. Se você já comprar um material para reensilar que for ruim, você já começou mal. Se você comprou uma silagem muito boa, certo? Você tem que fazer o quê? Transportar rápido, ter na sua fazenda, de preferência, silo trincheira, bunker ou reensilar por meio de sacos em silo tubo, tá? Porque daí você garante quase 100% da retirada do ar. Não comprem silagem para reensilar em silo superfície, porque aí vocês estão mortos, porque vocês vão colocar um material no silo que vai estar um material estável e você vai ensilar num silo que vai estar cheio de ar. Então esquece isso daí. Compactar muito bem e vedar muito bem. Se você conseguir fazer tudo isso na sua propriedade e rápido, tá? O que é rápido, pessoal? Horas, algumas horas. Abri o silo agora de manhã. Eu busquei, levei para minha fazenda, compactei, fechei até o final da tarde, 10 horas, 8 horas. Provavelmente você não vai ter muitas perdas. Comprei a silagem, o silo já estava aberto desde ontem. Demorou um dia para chegar na minha fazenda. Eu gastei 2 dias para reensilar. Você já perdeu aí 4 dias, 96 horas. Pode ir separando aí talvez uns 20% de perdas desse material. Então, depende muito da qualidade do que você vai fazer. Tá, Gabi? Mais alguma dúvida, pessoal? Por mim, não. Obrigada. Não tem nenhuma, não. Obrigada, professor. Foi top, ó. Parabéns pela ideia de fazer essa aula. O campo foi excelente. Muito. Beleza. Verdade. Professor, poderia passar as informações que o senhor passou sobre os vídeos no começo da aula? Qual o vídeo, gente? O vídeo que vocês vão gravar? Pessoal, o vídeo que vocês vão gravar pode ser do jeito que eu tô aqui agora, ó. Bota o celular de vocês no lugar aí, bota para gravar igual eu tô fazendo aqui, ó, e falem. Não precisa de PowerPoint, não precisa de nada. Inclusive, qual que é a exigência, né? Eu não coloquei isso porque eu achei que já estava implícito. A exigência é que vocês apareçam falando, igual eu estou fazendo aqui. Então, não gravem vídeos que eu não reconheça que seja vocês que estão falando, porque daí eu não consigo avaliar.
Professor, em relação a isso, olha, eu tô com uma dificuldade tremenda. Eu fiz o vídeo, já diminuiu o tamanho e a minha internet não envia de jeito nenhum. Não vai para o Google Drive, não vai para o Classroom. Eu não sei o que está acontecendo com essa internet Colorado. O vídeo inicial era de 400 megabytes, agora já reduzi para 90 na qualidade. E eu não consigo encaminhar e tô ficando muito preocupada com isso. Uma dica, tá? Para quem tiver com probleminha. Pega o YouTube, acho que todo mundo aí que tem YouTube, você consegue fazer o upload de vídeo. No YouTube costuma ser mais tranquilo. Aí vocês postem ele no YouTube, nem precisa deixar público, certo? Lá no YouTube, quem já postou vai ver que tem as opções de deixar o vídeo privado. E vocês postem lá na atividade só o link, tá? Eu acredito que no YouTube vocês não vão ter problema, tá bom? Ou ainda faz pelo celular. Às vezes pode ser mais fácil, faz pelo celular e acaba mandando. Pelo não, celular Gustavo, eu fiz pelo celular mesmo. Eu fiz pelo celular e não tô conseguindo enviar. Agora, pessoal, ó, eu vou falar um negócio assim para vocês. Ah, chegou na hora de enviar, não deu certo, não sei o quê, não tá dando. Eu posso receber esses vídeos aí pelo WhatsApp? Posso, gente, eu posso receber. Mas eu não quero receber pelo WhatsApp, porque eu quero que esse material fique lá no Classroom, porque é uma comprovação de que foi feito e de que foi postado lá, tá bom? E se eu começar a receber vídeo de 180 alunos pelo WhatsApp, eu não preciso nem explicar como é que vai ficar a minha vida, né? Eu vou passar a vida baixando e separando vídeo de WhatsApp para eu ter que postar lá. Então tentem. Se vencer o prazo vocês não conseguirem, aí vocês me procuram e a gente resolve, tá bom? Entenderam aí? Entendido. Sim, professor, obrigada. Show. Pessoal, eu vou encerrar aqui então, porque meu celular vai acabar a bateria, inclusive, aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu falei muito pouco de silagem, tá, pessoal? E então, o que eu vou fazer? Eu vou postar para vocês lá no Classroom algumas outras coisas para vocês lerem, quem quiser se aproveitar, se aprofundar um pouquinho mais. Eu vou postar algumas coisas e mostrar para vocês alguns materiais. De forma geral, pessoal, entrem lá no YouTube do Projeto Ensilagem. Muito do que eu falei está lá na forma de vídeos. Vocês vão conseguir acessar algumas coisas um pouquinho mais detalhadas, tá? E pesquisem aí também alguns outros materiais, que hoje tem muito material de boa qualidade na internet, tá? O Rafael Amaral, que é o responsável pela página do Dr. Silage, né? Que viramos aí colegas e amigos de profissão nos últimos tempos. Ele tem produzido coisas bem mais legais agora, até bem mais diretas e de uma qualidade muito legal também. Então, procurem ele aí, sigam ele também nas redes sociais, quem quiser se aproveitar, se aprofundar um pouquinho no assunto, porque tem muita coisa boa que ele está produzindo também, tá? Inclusive dando cursos, tá bom? É claro que os cursos são pagos, né? Mas quem quiser se aprofundar nessa área, tem como se aprofundar também. Pessoal, se não tem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estudem bastante esse assunto aí. E a gente vai conversando, tá bom? Um abração aí para todo mundo, se cuidem e até a próxima. Abraço, pessoal. Até. Valeu, professor. Até mais.